O tópico 3 e último da nossa aula diz assim: clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Certamente preferimos falar das alegrias, das festas e das realizações, a alertar sobre as temporalidades delas. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não o fez sem propósitos, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. No Salmo 77, Asaf está vivendo outro conflito interno. Ele vivenciou uma situação muito angustiante, muito difícil, e o desfecho dessa situação desencadeou esse conflito no salmista. Mas quando ele escreve esse salmo, seus medos, pesares e conflitos já haviam acabado. Deus já o havia socorrido, como ele relata no verso 1. Mas a situação que ele vivenciou foi uma situação muito difícil, uma situação angustiante, complicada. E ele fez algumas petições ao Senhor em meio às dores que ele estava enfrentando, em meio ao sofrimento que ele enfrentava. E Deus não atendeu o seu pedido. E o fato de Asaf saber que Deus é o Todo-Poderoso, que ele pode mudar qualquer situação, pode resolver qualquer circunstância, e não havia atendido o seu pedido, o perturbava muitíssimo. Tanto que ele chega a fazer perguntas perturbadoras ao Senhor, né? E ele se recusava a ser consolado. Mas quando Asaf muda o foco, quando ele tira os seus pensamentos um pouco da sua dor, do seu sofrimento, né? Quando ele esquece um pouco os seus questionamentos e concentra seus pensamentos em Deus, ele encontra forças para continuar confiando no Senhor e no seu poder. Mesmo em meio a toda a dor que ele estava enfrentando, mesmo tendo o seu pedido negado e ainda não sabendo por que tudo isso aconteceu com ele, ele resolve afastar a descrença e confiar na soberania de Deus. E assim ele consegue superar os seus conflitos. Há momentos na nossa vida que nós vivenciamos situações parecidas com o que Asaf vivenciou. Dias difíceis, angustiantes, dias que clamamos e não obtemos respostas, dias em que nosso clamor não é atendido, nossas orações não são respondidas, nossos pedidos não são aceitos, não são atendidos. E para não sucumbir diante desses momentos, em meio a esse sofrimento, para não naufragarmos na fé, precisamos juntar os cacos, reunir as últimas forças para reagir diante da situação. Precisamos mudar o foco do nosso olhar. Ao invés de ficarmos nos consumindo o porquê Deus nos permitiu passar por isso, porque nós estamos passando por essa situação, né? Ao invés de nos consumirmos com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com os nossos questionamentos, devemos olhar para Deus, devemos descansar na soberania de Deus. E o que é descansar na soberania de Deus? É aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas, mesmo quando a vontade do Senhor não é a nossa. Porque quando nós compreendemos isso, quando nós aceitamos a vontade do Senhor, quando nós nos rendemos à soberania de Deus, nós conseguimos passar por os momentos difíceis, né? Sem entrar em desespero, sem entrar em pânico, né? Nós conseguimos lidar com as negativas de Deus. Por isso, se você está vivendo uma situação parecida com a que Asaf vivenciou, que eu também já vivenciei, né? Eu quero dizer para você que Deus continua o mesmo, Ele não mudou. Seu poder é o mesmo, sua bondade é a mesma e o seu amor para com a sua vida continua o mesmo. No entanto, Ele é o Senhor e nós os servos. Devemos nos render à vontade de Deus. Devemos nos submeter ao tempo e aos desígnios de Deus, nos render à sua vontade. Porque quando nós fazemos isso, quando nós nos rendemos à vontade de Deus, nós não nos desesperamos diante dos momentos difíceis que o Senhor nos permite passar, diante da negativa do Senhor
aos nossos pedidos, quando Deus não atende a nossa oração, quando Deus não atende o nosso clamor, quando Deus não atende o nosso pedido. Nós conseguimos viver tranquilos com o não de Deus. Quando Deus não faz aquilo que a gente está pedindo para Ele. Quando a gente descansa na soberania do Senhor, quando a gente aceita a vontade do Senhor, a gente consegue passar por essas negativas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, diante dos questionamentos que vêm à sua mente, né, ao invés de você se afastar de Deus por achar que Deus não se importa com você, por achar que Deus não está nem aí com a sua situação, descanse na soberania de Deus. Aceite a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Assim você vai conseguir administrar toda essa situação conflituosa e difícil que você está vivenciando. Amém? Como podemos ver, as nossas provações vêm de diversas direções, mas não importa de onde, não importa a fonte da nossa dor. O que importa é a nossa reação diante delas. Então, que possamos fazer como Asaf, buscarmos respostas em Deus para os nossos questionamentos, porque certamente nós os encontraremos, nós encontraremos respostas no Senhor, né? Mas nós não devemos buscar resposta no Senhor exigindo que Ele nos dê uma explicação por que agiu dessa forma, porque Deus não tem obrigação de dar nenhuma explicação para mim e para você, mas que nós possamos humildemente pedir a ajuda de Deus para entender a vontade do Senhor, para entender esse momento que Ele nos permitiu passar, ou simplesmente para nos rendermos à sua vontade. Amém? E assim nós encerramos mais uma aula e eu tenho certeza que essa aula vai de encontro à sua necessidade nesse dia de hoje. Amém? E a conclusão diz assim: mesmo sendo discípulos de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo, podemos sempre triunfar. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ajude a enfrentar e a superar, né, os nossos conflitos internos, os nossos questionamentos. Amém? Que possamos buscar ajuda em Deus para vivenciar esses dias e sair diante deles vencedores. Amém? Quero dizer para você que eu vivi uma situação parecida com essa que Asaf vivenciou, que eu não entendia, né, o porquê Deus não atendeu o meu pedido. Mas o Senhor me ajudou a sair dessa situação. Eu consegui voltar a descansar na soberania de Deus. Eu tenho certeza que se você está passando por um momento assim, Deus também irá te ajudar, né, a descansar, a aceitar, como fez comigo. Eu aceitei a vontade de Deus, né? Então, Ele vai te ajudar a aceitar a sua vontade na sua vida. Se renda à vontade de Deus, assim como eu fiz. Amém?